Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 43 ao capítulo 46. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos com algumas dificuldades com a internet aqui no sítio, né? Estou em Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Bem no finalzinho do Brasil, quase divisa com o Uruguai. E aqui tivemos muita chuva, falei isso ontem, né? Então estamos algumas dificuldades aí para publicar os vídeos no YouTube, mas com paciência, todos eles vão ser publicados dia após dia. Pode ser que eles cheguem um pouquinho atrasado. Normalmente liberamos os vídeos, né, por volta das 5, 6 da manhã, então possivelmente eles entrarão um pouco mais tarde nesses próximos dias aí. Mas não perca o foco, né? Vamos priorizar a palavra de Deus todos os dias. E hoje nós vamos falar no capítulo 43, que é os irmãos que vão voltar ao Egito. Lembra? No nosso devocional de ontem nós falamos que eles ficam, né, assim, com muito medo, com muito receio, porque o dinheiro foi devolvido na boca dos sacos, né? E por precaução de que eles iriam trazer sim Benjamim, que era o desejo de José, o filho querido de Jacó, né? A grande amada de Jacó, Raquel, teve 2 filhos, José, o mais velho, e Benjamim. Para Jacó, José tinha morrido, só restava Benjamim, então ele tinha um cuidado especial com Benjamim, já que Raquel também já era falecida, né? Então, Benjamim era um consolo para Jacó. Então, haveria sim uma luta travada para se deixar trazer Benjamim para que fosse apresentado ao governador do Egito, né? Não se sabia ainda que era José. E aí nós vamos ver, eu tive a oportunidade de ler, né, essa sequência na mensagem. Falei sobre ela no início dos nossos devocionais, então eu estou fazendo esse paralelo também com a Bíblia, a mensagem, que é uma Bíblia na linguagem contemporânea, e ela enriquece muito o nosso conhecimento, né? Porque a mensagem, ela é escrita na forma de um livro, então não tem aquela sequência de versículos como na Bíblia tradicional, né? Então, dá para a gente muitas vezes ter um entendimento mais amplo da leitura. Então a fome na terra se agravou-se, a família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito. E um dia o pai decidiu: voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lembrou: o homem nos avisou e foi categórico: vocês nem me verão se não trouxer o irmão mais novo de vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar o nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, nós não arredaremos o pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: se vocês nem me verão se não trouxerem o seu irmão com vocês. Israel, que é Jacó, né, gemeu: por que vocês complicam a minha vida? Porque foram dizer ao homem que vocês tinham outro irmão? E aí, né, ele argumenta, né, Judá argumenta: o homem estava nos pressionando, fazendo perguntas sobre a nossa família. O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm um outro irmão? Nós apenas respondemos a pergunta que ele fez. Como nós íamos adivinhar que ele iria dizer: traga-me o vosso irmão? Judá insistiu com Jacó: deixe o garoto ir com a gente, eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome por aqui. O assunto é a responsabilidade pela segurança do seu filho. E é a nossa vida, é pela vida dele. E se eu não o trouxer de volta são e salvo, assumirei toda a culpa. Se não tivéssemos partido, em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes, meu pai. Diante desse argumento, Jacó, Israel, né, desistiu.
Se não tem o que ser feito, que assim seja. Mas faça o seguinte, ponha na bagagem alguns dos produtos mais finos da nossa terra como presente para aquele homem. Bálsamo, mel, especiaria, perfume, pistache, amêndoa. Leve bastante dinheiro. Paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido na bolsa de cada um. Deve ter sido algum engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e que o Deus forte, todo-poderoso, faça com que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta o seu outro irmão junto com Benjamim. E eles partiram, levando presentes, dinheiro em dobro e Benjamim, que era o mais importante, não é? E aí, quando José viu Benjamim, que estava com ele, disse ao mordomo da sua casa: leve esses homens para casa, para minha casa, e o deixes à vontade. Mate um animal, prepare uma refeição, porque eles vão almoçar comigo hoje. Olhe, imagine os irmãos de José, como já ficava alvoroçado, né? Na nossa linguagem, com a pulga atrás da orelha, querendo saber o que será que esse homem está tramando contra nós. Pois é. E aí, o mordomo fez o que José havia ordenado, levou-os para dentro, mas eles ficaram preocupados quando viram que estava sendo levado para a casa de José, né? Ou seja, para eles era o governador. Só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com o dinheiro da primeira viagem e agora estamos na mão dele. Ele vai nos transformar em escravos e vai levar os nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José à entrada da casa e disseram: por favor, moço, ouça-nos, viemos aqui outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos o nosso dinheiro na boca de cada uma delas, a exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas bolsas. Olha a resposta do mordomo. O mordomo os tranquilizou. Está tudo certo, não se preocupe. Deve ter sido uma dádiva do Deus, o Deus do seu pai, porque recebi tudo o que me era devido. Em seguida, ele foi buscar Simeão. Simeão, lembra de Simeão que ficou preso para que eles pudessem trazer Benjamim? Pois é, quando José chegou, eles entregaram o presente, curvaram-se em sinal de reverência, cumprimentando José, e José logo perguntou a eles: e o pai de vocês, o homem idoso que vocês me falaram, ele está bem? Ele está vivo? E eles disseram: sim, seu servo, nosso pai, está muito bem, ainda vive. E de novo eles se curvaram em reverência diante dele. José olhou para o seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, e perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida, o abençoou. Deus te dê graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver o seu irmão a ponto de desabar em lágrimas, José se retirou depressa e foi para o lado de um outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida lavou o rosto, controlou-se e voltou ao ambiente e disse: vamos comer. Você fica empolgado como eu fico? Eu olho e leio esse texto bíblico e eu tento imaginar que cena extraordinária, que poder extraordinário tem o perdão. Como José nos ensina o poder extraordinário do perdão. E aqui está apenas começando, né? A coisa extraordinária que esses homens vão viver. Olha só. E aí, os irmãos foram servidos da comida da mesa, né? Ficaram numa mesa à parte, porque para os egípcios, né, eles não podiam se misturar com os hebreus. Então era tradição egípcia e José tomou cuidado para não quebrar essa tradição. Afinal, ele era o governador do Egito, né? Então ele ficou numa mesa e em frente à mesa dele ficou a mesa dos irmãos dele. Todos sentados de acordo com a idade. Olha quanta tradição linda a gente vê aqui, né?
a tradição de se assentar à mesa e na ordem cronológica, né? Isso significava honra, os mais velhos até os mais novos. Mas olha que interessante, foi servido a ele, todos eles, mas o prato de Benjamim veio mais bem cheio do que os outros, né? Será que eles fizeram se entreolhando, né? Os pratos, né? E observaram, será que o prato de Benjamim? Pois é, capítulo 44. José deu ordem ao mordomo da casa, encha com alimentos a bolsa desses homens, né? Porque afinal comeram e tinham que voltar para levar alimento para a família, para o seu pai. E aí fizeram todo aquele proceder que a gente viu anteriormente. Encheram as sacas, colocaram o dinheiro de volta em cada saca, não é? E aí ele pediu para que colocasse o cálice dele, o cálice de prata do governador, na boca do saco do mais novo, de Benjamim. Assim os servos fizeram e mandaram e despacharam, foram embora. Quando eles não estavam muito distante, José mandou ir atrás deles, com uma ordem: roubaram o meu cálice de prata. No cálice de quem for encontrado, né, esse deverá ser punido. Que susto os irmãos tiveram com aquela notícia. Não, e eles disseram, não fizemos isso. Se por um acaso encontrar o cálice do governador em alguma das sacas, esse deve morrer. Logo o empregado, que sabia de tudo, disse, não precisa tanto. Simples. Aquele que for achado a taça de prata do governador, este será escravo do governador. E assim começou-se a abrir, saca por saca, dos mais velhos ao mais novo. E para surpresa e desespero de todos, a taça foi encontrada, sabe aonde? Na boca do saco de quem? Benjamim, o mais novo. Então, de acordo com aquilo que tinha sido dito, quem seria o escravo do governador? Nada mais, nada menos do que o seu irmão mais novo. Mas vamos levar todo mundo de volta. Levou todos eles de volta, né? E aí o texto fala que no versículo 13, que diante dessa descoberta, eles ficaram tão desesperados que todos rasgaram as suas roupas em sinal de desespero. José ainda estava em casa quando eles chegaram. E aí nós vamos ver que falando, né? Senhor, o que podemos dizer? O que pode ser feito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Olha o que Judá fala para José. Você percebe que aquela memória deles colocando José na cisterna, vendendo José como escravo, ainda estava ali. O sentimento de culpa, nessa versão aqui, ele fala, nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seu escravo. Olha o sentimento de culpa. Quantas coisas guardamos do nosso passado. E essas memórias vão atormentando os nossos dias. Mas Deus não quer que seja assim. Lembra que eu falei de 1 João 1,9? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Pronto, mas quando você não faz isso, você carrega a culpa, você carrega a tormenta por anos e anos e anos. Aconteceu com os irmãos de José. E aí nós vamos ver que Judá fala, estamos todos na mesma situação. E somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado o cálice. José retrucou, eu jamais faria isso com vocês, pegar todos como escravo? Não. Apenas o que foi encontrado o cálice será meu escravo. O restante está livre.
pode voltar para casa. E aí Judá entra em desespero, porque Judá é aquele que tinha tido a ideia de lançar José na cisterna, e foi ele que assumiu perante Jacó a responsabilidade pela vida de Benjamim. Então ele entra em desespero, porque essa questão de responsabilidade e de honra, para eles era algo muito forte, né? Ele preferia dar a própria vida do que desonrar a palavra dele. E aí ele começa a explicar a Jacó, a José, todo o enredo de quem era Benjamim, que se ele não voltasse com Benjamim, quem ia morrer era o pai de desgosto, porque o pai já tinha perdido o irmão, que era o próprio José, mas não sabia, não é? Olhe, e ele conta, é um enredo assim, sabe, que você ler assim, imaginando toda aquela cena, mas no capítulo 45, nós vamos ver que não tem como mais José se esconder. O texto fala que ele não conseguia mais conter e nem manter a pose diante de todos os seus servos. E ele ordenou que os servos saíssem, né? E que ninguém mais ficasse no ambiente senão ele e todos os homens, né? E todos os seus irmãos. E aí, no texto fala que ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo, né? E aí ele disse aos seus irmãos: meus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda é vivo. Imagine a notícia quando ele fala: eu sou José. Imagina Simeão, imagine Judá, imagine a cara dos irmãos deles. Eles ficaram pasmados. E aí José disse, né? Cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram e ele disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. E uma das coisas mais extraordinárias de uma alma que é curada é a expressão que a gente vê logo em seguida. Sabe o que José disse? Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Já faz anos que isso aconteceu. Eu não estou mais preso a este fato. Eu estou livre, eu estou pronto, eu já perdoei, eu posso amá-los, eu posso acolhê-lo, eu posso servir. Olha que extraordinário que é o poder do perdão, né? E aí ele abraçou os irmãos e ele colocou para os irmãos o poder extraordinário de confiar na fidelidade de Deus. E aí ele fala: olha, já faz 2 anos que há fome na terra e ela vai continuar por mais 5 anos. Então, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez com que eu me tornasse praticamente o pai de Faraó. Agora corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: eu, Senhor de todo o Egito, venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui, né? Não haverá falta de nada para vocês, né? E aí nós vamos ver que, em especial, ele abraça no versículo 14 e 15, ele abraça Benjamim, né? Na despedida, chora e despede os irmãos, né? Dá roupas novas, dá presentes, manda suprimento, manda carroças para que traga as famílias, o pai dele, e se despede, né? E aí nós vamos ver que no final do capítulo 45, chega eles, né? E eles partiram do Egito e voltaram para o seu pai Jacó em Canaã, e ao chegar deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa e não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido, tudo que José havia dito, e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo. O texto fala que o espírito do ancião reviveu, né? Olha só. E ele disse: já ouvi o suficiente, meu filho José ainda está vivo, preciso vê-lo antes de morrer. Capítulo 46 vai mostrar, não é?
essa trajetória, o retorno de Israel aos braços do seu querido filho José, né? E aí nós vamos ver que nessa viagem Deus aparece a Jacó. Está no versículo 4 e 5. Ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Não tenha medo ao descer do Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá na hora da sua morte. José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. Olha que alento, que consolo, que segurança Deus traz a Jacó nessa ida ao Egito. O devocional hoje foi muito grande, não é? Mas eu espero que você tenha aproveitado cada detalhe deste capítulo. Amanhã falaremos um pouco mais. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.